Graça e paz, povo de Deus. Mais um vídeo aí para o nosso canal, né? Um sábado aí cheio de paz, cheio da graça de Deus. Para você que não é inscrito aí no nosso canal, eu sou o pastor Ederson Silva, aqui de Londrina, do Paraná, sempre aqui no nosso estúdio esse natural, né? Improvisado pelo próprio Deus aí. Estamos aqui na chácara e mais um estudo aí, mais uma reflexão da palavra de Deus. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, nos ajude aí a alcançar mais vidas através do poder do Evangelho, né? Do poder da palavra de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe e vamos para o vídeo. O vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 31 do livro do Êxodo. E nós vamos ler o verso 18, que diz assim: Quando terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, Adonai deu a ele as 2 tábuas da lei, tábuas de pedra escrita ou inscrita pelo dedo de Deus. Essa é uma passagem conhecida de muitos, né? Deus, depois de tirar todo o povo do Egito e dá uma ordem a Moisés, que Moisés conduzisse aquele povo, o povo hebreu, até a terra da promessa, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra a qual o próprio Senhor, o próprio Adonai, havia prometido a Abrão no capítulo 15 do livro do Gênesis. Naquele caminho em rumo à terra prometida, o caminho da peregrinação, o Eterno chamou Moisés para um particular. Esse particular duraria cerca de 40 dias e 40 noites. O particular da oração, o particular de Deus com Moisés, do Eterno com Moisés, através do jejum. Esse período que durou 40 dias e 40 noites foi um período em que Deus revelou muitas coisas a Moisés. Muitas pessoas acham que o período de 40 dias e 40 noites no monte, em oração e jejum, o resultado foi somente as tábuas da lei. Isso é, as tábuas do testemunho, escrita em pedras. Mas na verdade Deus revelou muito mais do que as tábuas da lei, né? Nós sabemos que a revelação, por exemplo, do dia da criação, do capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, foi revelado a Moisés lá no Monte Sinai, nesse período em que Moisés passou em oração, em jejum, em diálogo, em relacionamento, em intimidade com Deus. E é bem interessante que o capítulo 31 diz que quando Moisés estava prestes a descer do monte, o próprio Senhor o chamou e deu as tábuas do testemunho, as tábuas da lei, a Moisés, escrita pelo próprio dedo, isso é, pelo próprio dedo de Deus. Mas quando Moisés chega diante do arraial, ou melhor dizendo, próximo do arraial dos hebreus ali, a Bíblia diz que o povo, havendo até mesmo sido tomado por ansiedade, por medo da morte de Moisés, pois havia 40 dias e 40 noites que Moisés havia estado no monte e não aparecia a eles, então o povo achava que Moisés havia morrido. Mas o texto bíblico enfatiza que, por causa desse medo, dessa preocupação, o povo em si, então, pediu para Arão que fosse confeccionado um ídolo, isso é, que Arão fizesse a eles um Deus a qual eles pudessem adorar, prestar culto. E Arão, então, ouvindo a voz do povo,
Arão, ele fabrica ali um bezerro de ouro. Você conhece essa passagem? E nessa fabricação desse ídolo, desse bezerro de ouro, se deu que quando Moisés se aproxima do arraial com as tábuas nas mãos, as tábuas da lei, do testemunho, escrita pelo próprio dedo de Deus, Moisés ficou irado, porque viu que havia o povo se corrompido. O povo havia agora se entregado à idolatria, adorando ao invés de Adonai, o Senhor. O povo começa agora a adorar um bezerro de ouro. E o que Moisés faz no capítulo 32 do livro do Gênesis é algo inusitado, algo que ele não devia ter feito, né? Ele não devia de maneira nenhuma tomado uma atitude como aquela. A atitude de Moisés é quebrar as tábuas da lei, as tábuas do testemunho. E, enfim, a ira de Moisés levou à quebra dos mandamentos. Fez com que ele transgredisse contra aquilo que o próprio Deus havia escrito. E aqui nós podemos aprender algumas lições. A primeira, depois desse episódio no capítulo 32 do livro do Êxodo, a gente vai perceber que para que Moisés obtesse mais uma vez as tábuas da lei, ele tem que agora se preparar para uma segunda subida no Monte Sinai. Aqui nós podemos aprender que Moisés agora vai ter que pagar um alto preço pela sua desobediência. Moisés agora vai ter que preparar as pedras, lavrar as pedras, coisa que ele não havia feito da primeira vez, isso é, na primeira subida ao Monte Sinai, ele subiu com as mãos vazias, ele não carregou nenhum tipo de pedra, ele não precisou trabalhar e nem lavrar as pedras para que os mandamentos fossem escritos pelo próprio dedo de Deus. Mas agora no capítulo de número 33 do livro do Êxodo, a gente vai ver que ele tem que subir com as pedras lavradas, porque Moisés havia quebrado os mandamentos, quebrado as tábuas, por causa da ira contra os idólatras, contra aqueles que corromperam o arraial dos hebreus, levando o povo à idolatria, ao pecado. Então Moisés agora sobe com aquelas pedras lavradas e ele tem que passar o mesmo período que ele passou pela primeira vez diante do Eterno para receber os mesmos mandamentos que ele havia recebido. A gente pode observar nesse texto que Moisés vai pagar o preço pela mesma coisa que ele já havia recebido. Agora ele vai ter que passar o mesmo período, fazer as mesmas coisas, passar o mesmo tempo de oração, o mesmo tempo de jejum que ele havia passado no capítulo 31, para receber das mãos do Eterno as mesmas coisas que Deus já havia dado a ele. Aqui nós aprendemos uma grande lição nesse vídeo de hoje. Não é necessário pagarmos um preço por aquilo que Deus já decretou, já assinou, já escreveu. Quantas pessoas estão pagando o preço pela sua desobediência? Quantas pessoas estão sofrendo, estão chorando, estão gemendo por aquilo que Deus um dia deu a eles, mas por algum motivo eles os quebrou? Quantas pessoas têm quebrado aquilo que Deus tem dado a eles? Quantas pessoas têm falhado e têm muitas das vezes chorado lágrimas até mesmo de sangue por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência? Então que nesse vídeo de hoje você possa ficar com esta lição. Se Moisés não tivesse quebrado os mandamentos, as tábuas da lei, as tábuas dos testemunhos que Deus deu a ele ali, que são as pedras escritas pelo próprio dedo de Deus, não havia necessidade de subir pela segunda vez ao Monte Sinai para receber as mesmas coisas. Então, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é a paciência do que a ira. Melhor é o amor do que o ódio. Melhor é esperar em Deus do que antecipar. Melhor é estar firme nas palavras e no relacionamento e na intimidade com Deus do que perder
a comunhão por desobediência ou pela ira ou até mesmo por causa de alguém. Se mantenha firme na presença de Deus, se mantenha no propósito e não quebre aquilo que Deus escreveu para a tua história. Que Deus vos abençoe, graça e paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.